Bom dia, alunos da Escola Dr. José Simões Filho, professor João Michel, passando aqui história, aula de história hoje sobre para os alunos do sétimo ano, com a temática América Portuguesa e Colonização. Vocês podem encontrar esse material na página 155, 157 e 158 do livro didático de vocês, tá bom? Então, pessoal, colonização portuguesa, né, da América Portuguesa, né, no caso a colonização do Brasil. Eu vou fazer a leitura e vocês vão acompanhando, né, no material que está aí, que foi para vocês hoje, tá? Para vocês responderem as atividades. Expedições, feitorias e pau-brasil. Nos primeiros contatos dessa nova terra, os portugueses não encontraram nenhuma riqueza, ouro e prata. Porém, encontraram a árvore típica da Mata Atlântica, né? O pau-brasil. Ela tinha valor comercial, visto que era usado para tingir tecidos, construir móveis e casas. Para armazenar e comercializar madeira, foram realizadas a construção de feitorias, né? Armazéns fortificados. Eram os indígenas que cortavam a madeira e levavam até as feitorias. Chegando lá, trocavam com os portugueses. Os indígenas entregavam a valiosa madeira e os portugueses, e eles carregavam nos navios, e os portugueses em troca lhes davam colares, facas, machados, espelhos, etc. Esse tipo de troca de produtos por produto era chamado escambo. Gente, vamos lá. Em primeiro lugar, é importante a gente entender o seguinte, certo? A respeito da colonização portuguesa, né? Eles chegaram aqui e não encontraram o que eles queriam, né? Porque naquele tempo, para Portugal e Espanha, o importante era ter ouro e prata, tá? A questão de ter outros e pedras preciosas. A questão de ter outras riquezas, né, como madeira e, enfim, animais e tal, isso não era visto, né? Porque primeiro momento, os portugueses não tiveram o intuito de colonizar o Brasil. Eles só vieram para cá para explorar as riquezas e levar para a Europa, tá? Apenas em 1536, né, 36 anos aproximadamente depois que o Brasil foi descoberto, foi que Portugal teve a ideia de realmente ocupar o país, né, ocupar a terra. Mas até então, o objetivo deles não era esse, né? Eles vinham para cá para explorar, né? Essa que é a verdade. E eles tinham também a finalidade de quê? O que eles queriam, né? Eles buscavam, de uma certa maneira, de uma certa forma, eles buscavam fazer isso por conta da visita de piratas, de corsários, né? Que vinham de outros países, os franceses, os holandeses, os ingleses, os espanhóis, que também quiseram tomar conta da terra, né? Da América Portuguesa. Então eles tinham que fazer alguma coisa. Então eles fundaram as feitorias para poder carregar, né, para explorar o pau-brasil, tá? Para levar para a Europa, que era muito valioso, porque o pau-brasil, existem poucas reservas dele hoje no Brasil, ele só existe mais no sul da Bahia, porque tá extinto, né? A madeira está extinta. Mas tem até um projeto, né, para que o pau-brasil seja restaurado, né, seja reflorestado, né? Com relação a essa troca, né, ao escambo que era feito, né, a gente às vezes tem a impressão de que os indígenas brasileiros eles eram ingênuos, né, porque trocavam riqueza, né, que é a madeira, por machados, facas, enfim. Gente, o problema é o seguinte, é porque os indígenas aqui naquela época eles não dominavam ainda, eles ainda não dominavam o manejo do ferro, né? Eles usavam ferramentas rudimentares, né? De pedra, de madeira, né? Quando queriam derrubar as árvores, tocava fogo, né? Para poder a árvore cair, enfim. E um machado, né? Que era de aço, né? De ferro, fazia o trabalho desse índio, que muitas vezes demorava dias, semanas para poder derrubar as árvores, para poder
fazer as suas atividades diárias, o que demorava antigamente semanas e dias, agora só demora o quê? Poucas horas. Então, não pensem que os indígenas eles faziam isso porque eles eram bobos. Não, eles faziam isso porque eles viam vantagem nessa troca também, tá certo? Desse escambo, né, de mercadorias, porque senão isso não iria acontecer, tá? Tirar essa ideia de que os indígenas eles eram, digamos assim, ingênuos, né? Nada disso. Adiante. A ocupação ela foi feita através de capitanias hereditárias. O que são capitanias hereditárias? Grandes faixas de terra que foram doadas pelo rei de Portugal aos donatários, tá? E os donatários, eles eram quem? Pessoas escolhidas pelo rei, né? Pelo rei de Portugal, para poder serem os donos da terra, dessas capitanias. Por exemplo, a capitania do Ceará, o donatário dela chamava-se Antônio Cardoso de Barros. Ele nunca pisou aqui. Ele nunca veio aqui em território brasileiro para tomar posse da capitania dele. E eram grandes faixas de terra, eram 15 faixas de terra no total, entregue a 12 homens. Então percebam vocês a extensão, tá entendendo? Vamos supor, um país, né, uma extensão de terra quase do tamanho, ou maior do que a Europa, né, para ser governada por 12 pessoas apenas. Era muito grande, então não tinha a menor condição desse sistema de capitanias hereditárias dar certo, né? Aliás, desde o começo, que o modelo de colonização português ele é problemático, ele é falho em várias, sabe, em praticamente toda a sua gênese, ou seja, em toda a sua origem e também em seu desenrolar, porque realmente era uma coisa que não dava certo, não iria dar certo, tá? Com o objetivo de controlar as terras brasileiras e dar continuidade à colonização portuguesa, o rei de Portugal dividiu o território colonial em 15 faixas de terra, representadas ao lado, que vocês têm no material, as capitanias hereditárias, e entregou a administração dessas terras a 12 homens. Essas terras eram concedidas por meio de uma carta de doação. Daí o nome de quem recebia a carta de doação era o donatário. E hereditário por quê? Porque passava de pai para filho. Era uma coisa que nunca ia ter fim. Por exemplo, eu era um donatário e o rei doava para mim e eu doaria para o meu filho, passaria para o meu filho. Quer dizer, iria ficar na minha família, né? Mas foi um sistema que não deu certo, que não prosperou de maneira nenhuma, né? Esses donatários, eles também, pessoal, tinham direitos e deveres, tá? Eles tinham direitos e deveres, né? Entre os deveres dos donatários, era desenvolver o cultivo da cana-de-açúcar na capitania, que era a riqueza, né? A grande riqueza. Expandir a fé cristã, organizar a defesa militar, estimular a ocupação portuguesa da terra. Isso daí era os deveres que eles tinham, as obrigações. E entre os direitos era retirar para si 5% do negócio do pau-brasil, cobrar impostos em rios e portos, ele também podia cobrar imposto, né? Julgar habitantes da capitania com poderes para condenar à morte índios, negros e homens livres pobres, uma situação que não difere muito da situação que a gente vive hoje no nosso país, né? Até 500 anos depois a gente ainda está vendo isso, né, gente, acontecer. É muito triste. Conceder sesmarias, que eram grandes fazendas, né, grandes extensões de fazenda para cultivo de gado, né, e outras culturas, né? E ter também uma grande fazenda, né? Esse donatário, ele tinha que ter. Apesar de toda essa organização, que não tem nada de organização, era absolutamente desorganizado, porque a burocracia tomava conta de tudo, o sistema de capitanias hereditárias fracassou. Por quê? Faltavam recursos aos donatários, a extensão de terra era muito grande, né? Você imagina você pegar aqui uma terra que vai aqui do Pernambuco e vai até o interior do Piauí, direto assim, quer dizer, muito difícil, gente, de governar isso daí. É ingovernável. Faltava comunicação entre as capitanias. A resistência dos índios, gente, isso aqui, ó, os índios brasileiros, eles estão entre os índios mais cruéis e mais, selvagens que podia existir. E o Estado,
que hoje a gente pode chamar estado, mas o território onde os indígenas eles eram mais ferozes era justamente aqui no estado do Ceará e no Rio Grande do Norte. A resistência indígena aqui nesses dois estados foi uma coisa assustadora. Os índios realmente eram selvagens, eles não abriam mão de maneira alguma da sua terra, tá bom? E, para finalizar, as 3 capitanias que deram certo, né, que prosperaram, foi a capitania de Pernambuco, por causa da cana-de-açúcar, a capitania de São Vicente, por diversas culturas. São Vicente fica lá em São Paulo, tá? E aqui na Bahia, também por conta dos engenhos de açúcar. Então, notem que aonde existia o cultivo do açúcar, existia também a grande riqueza das capitanias. Bom, isso aqui foi uma breve explicaçãozinha. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado do nosso vídeo. Eu vou passar esse vídeo para vocês no canal, tá? Acessem o nosso canal. No mais, um agradecimento todo especial para vocês. Fiquem com Deus, façam a atividade, tá certo? Vocês têm até, acho que semana que vem para entregar essa atividade. Mas façam a atividade, estudem, leiam para que vocês possam entender. Porque essas aulas elas são feitas com carinho para vocês, tá? No mais, um abraço, obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Paz e bem.